E aí, pessoal, o ilusório do torcedor tem os reforços, os grandes nomes, um mecenas pagando contratações, mas as contas estão chegando. E eu vou falar de um Grêmio que começa a se preocupar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Líder Assessoria. Para você que comprou um caminhão, que comprou um carro, que está com dificuldade de pagar aquela parcela, que fez um capital de giro para sua empresa na pandemia e que a mensalidade também está machucando, Líder Assessoria é a solução. Ele vai revisar os seus contratos e entender se existe juro sobre juro para diminuir lá no final o que você tem para pagar. Então entre agora e converse com eles. Na descrição do vídeo tem o WhatsApp que leva para Líder Assessoria. E ali você vai conversar e vai resolver esse problema. Fale com a Líder Assessoria para baixar essa parcela e revisar os contratos de juro sobre juro. Gente, eu gostaria de só falar aqui em contratações. Não existe nada melhor do que chegar aqui, o Grêmio vai contratar o fulano, o Grêmio vai contratar, o torcedor fica encantado com isso. A notícia na semana foi: Celso Rigo irá pagar 45 milhões e o Grêmio vai agregar Michael ao seu grupo de jogadores. O Grêmio já tem uma folha de 14 milhões, agregaria para 15 milhões. Eu nessa semana resolvi conversar com o outro lado. Como está fazendo o Grêmio para pagar as contas? E aí a gente fica num ponto, e eu comecei conversando com as pessoas e comecei a me preocupar. Porque o Grêmio está fazendo investimentos em outras áreas. O Grêmio contratou um novo CEO. O Grêmio aumentou a folha em relação ao orçamento. O Grêmio não conseguiu ainda confirmar o terceiro patrocínio do Soares, aquele que iria pagar a conta do Soares. E aí, eu preciso saber, mas o Grêmio agregou sócios. Tá bom, vamos fechar essa conta? Vamos tentar fechar essa conta? Quando eu conversei com as pessoas, eu vi, tem alguma coisa aqui que não está bem. Eu vou repetir. O Grêmio fez um empréstimo, eu estou falando só do período Alberto Guerra, de 60 milhões. Empréstimos se pagam. E segundo o Fábio Floriani, o vice-presidente de finanças do Grêmio, um dos vice-presidentes eleitos, o juro bancário para empréstimos para clube de futebol é muito maior. Porque ele acaba sendo... a garantia ela é um pouco mais difícil de compor em relação a uma empresa comum. O futebol é maior e o que determina que o empréstimo seja mais caro. Então tem 60 milhões. Aí o Grêmio fez contratações. O Grêmio fez aí na casa de mais 50, 60 milhões em contratações. O Grêmio saiu do que estava orçado, o Grêmio tinha um orçamento de 10 milhões para o futebol. Então aquilo ali estava programado, 10 milhões para o futebol. O Grêmio foi a 14 milhões. Então aqui tu tem 4 milhões a mais. Tu está falando de janeiro, de fevereiro. Tu já tem 8 milhões dentro do que havia sido programado para fazer. Aí tu tem mais esse aporte de tentativa de novos reforços e tal, que tu vai agregar aí mais um dinheiro de luvas e tal. Vamos lá, tá aí mais 20 milhões, tá? Um pouquinho menos do que isso, 15 milhões. Aí tu olha e diz o seguinte, cara, essa conta aqui, tu precisaria agregar por mês 8 milhões, 9 milhões por mês. Só que tem um agravante aqui. Na janela de janeiro, o Grêmio teria que ter vendido 35 milhões para compor o orçamento original de 10 milhões. E o Grêmio vendeu 1,5 milhão de dólares, aí tu faz 7 milhões. Que foi o Elias. 7 milhões.
Ou seja, tá faltando 28 mais os valores que o Grêmio agregou na casa de 35 ou 40. Ou seja, nesse momento tá faltando 40 milhões. Em 2 meses. E aí o mundo perfeito do Grêmio tá contratando um jogador por 45 milhões. Ou pelo menos é o que todo mundo quer. Só que na vida é preciso também olhar. Fica claro, por exemplo, que o Grêmio tem 2 mundos. Tem o mundo dos caras que estão lutando lá para pagar as contas. E estão lutando. E a gente muito competente. Muito competente. Os homens que foram eleitos são muito competentes. O CEO do Grêmio não se tem crítica nenhuma do ponto de vista de conhecimento de ordem técnica, pelo contrário. Então, não é crítica isso. Só que existem 2 mundos. Ao mesmo tempo que tem lá, o diretor de futebol conhece muito futebol, ele é um expert. Cara, todo mundo conhece futebol hoje em dia. Agora, fazer a relação do departamento de futebol com o departamento de finanças é o segredo do futuro. O segredo de um clube de futebol é esse. Não me venham com essa ideia, agora vai vender a Libra, a Liga do Futebol Brasileiro, a gente pega 200 milhões, paga o que for. Não. Não. Isso é pro futuro. Mas aí o Grêmio pode também buscar ser uma SAF. Não. Já se disse que não. Então são relações que a gente precisa discutir. Ou quem gosta do Grêmio analisa isso, ou vamos brincar de futebol. Vamos brincar de fazer futebol. Vamos lá, vamos contratar aqui. Eu conheço o ponta direita, é tribom, esse aqui tem os números X, eu vi no CDD. Para, gente. Vamos parar com isso, cara. Vamos parar com isso. Daqui a pouco começa a ter fornecedor que não recebe. Pode apostar. Daqui a pouco começa a ter um ranço aqui, um ranço ali. Então, essas relações, nós precisamos entender. O Grêmio precisa baixar folha. O Grêmio precisa reforçar. O dirigente bom no futebol é o que sabe isso. É o que sabe isso. Não é o que sabe o número do ponta direita. O bom é o que sabe. Gente, eu tenho que ser criativo aqui. Eu tenho que ter uma solução que não ultrapasse o orçamento. É obrigação de departamento. A grande crítica que eu fiz ano passado ao Denis Abraão não foi exatamente o que ele disse nas entrevistas, o que deixou de dizer. Foi que a primeira e obrigatória situação que ele deveria fazer é compor o orçamento do departamento. Essa é a obrigação primeira. E eu tô preocupado porque eu continuo vendo uma linha de que o Grêmio tem dinheiro infinito. E eu sei que é antipático o que eu tô dizendo. Só que alguém tem que dizer. Ou nós vamos seguir nessa? A notícia de hoje, mais uma vez, é todo mundo. Os influencers adoram muitas vezes isso. O Celso Rigo vai pagar 45 milhões e o Grêmio vai contratar, porque o Grêmio... Gente, vamos cair na real, cara. Vamos cair na real. O Renato faz a parte dele, quer pedir reforço para ele. Ele não tá errado. Só que o Grêmio não é um clube que não tem que pagar suas contas. O Grêmio não é um clube que fabrica dinheiro. O Grêmio tem lá, o Grêmio melhorou com o Soares, o Grêmio aumentou o quadro social, o Grêmio botou 20 milhões, 2 milhões por mês a mais. Porra, que show, cara. Nós vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Orçamento aprovado. 5 milhões a mais é 60 milhões no ano. 60 milhões no ano em pouco tempo, tu não paga. O Grêmio vem de uma Série B
A gente aplaude de pé o trabalho do Guerra nesse primeiro momento, que foi de reformulação e de colocação do Grêmio, a autoestima do torcedor com Soares e com todas as contratações. Só que nessa hora é preciso também lembrar das obrigações do clube. E eu vejo uma linha que não está olhando para o dia a dia. Para o dia a dia. E as obrigações que o dia a dia determina. Eu estou sim preocupado com isso? Estou preocupado. Eu diria que eu estou muito preocupado com isso. Mas muito preocupado com isso. Porque é só pegar os números aqui que tu vai ver, ai, cara, da onde tá vindo? E o caixa, velho. Vocês viram aqui. Isso que eu fiz uma conta de padeiro. Mas cabe a mim, às vezes, né, ser o cara da conversa séria. Tô aqui pra isso, velho. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.